O DEVA11 e o HCTR11 têm se tornado muito famosos nos últimos tempos, mas toda essa fama não é por causa dos dividendos pagos ou até mesmo pela grande administração da gestora ou pela rentabilidade do fundo, mas sim pelas diversas inadimplências que estão afetando a carteira desses fundos e consequentemente diminuindo cada vez mais os dividendos entregues. Hoje a gente vai analisar o relatório gerencial e os indicadores de cada um desses fundos para entender um pouco melhor dessa situação e para saber se eles estão se recuperando ou não. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, como eu falei para vocês, o HCTR e o DEVA estão bem famosinhos nos últimos tempos. Para justificar toda essa fama toda aí, né, nós tivemos na semana passada aí uma notícia que saiu no mercado em relação a alguns problemas e alguns atrasos em relação à entrega de papéis para a B3. Eles deviam ter entregado a demonstração financeira. Para quem não sabe, os fundos imobiliários estão obrigados a entregar essas demonstrações para mostrar como que tá as movimentações e tudo mais. E esses fundos, inclusive o Tord, alguns outros fundos que eu trago aqui no canal também não entregaram. E aí a B3 veio a público, meio que a público, mandou um comunicado para os fundos e tudo mais. E isso, como a gente sabe que o nosso mercado é muito rentista, o pessoal já ficou muito preocupado e as cotas desses fundos aí caíram 4, 5, 6%. De fato, é um problema que não pode acontecer, porém a gente pode passar um paninho para esses fundos. Por causa quando a gente tem problemas de inadimplência dentro da carteira, e foi essa justificativa que eles utilizaram, algumas empresas que te devem mesmo ou precisam te enviar algum documento acaba atrasando, que eu acredito que foi o que aconteceu nesses dois fundos, e foi isso que eles alegaram, que os atrasos aconteceram devido às inadimplências. De fato, isso não pode ser algo que a gente vá analisar somente isso para poder vender ou comprar um fundo, mas a gente tem que ficar sempre de olho. Então vamos lá, começar com os indicadores do DEVA, depois a gente passa para o relatório, depois a gente passa para o HCTR. Bom, primeiramente indicadores, estou mudando um pouco a ordem, eu acho que fica um pouco mais didático. O valor atual do DEVA está aí em R$ 55,45. Suas mínimas chegou a 44 e a máxima chegou a 99, então grande variável. O dividend yield vem alto porque a gente tem acumulado dentro dos últimos 12 meses de quando o fundo estava entregando muito. Então, obviamente, esse dividend yield vai ficar mais alto. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o fundo está com a desvalorização aí de 43%. E o que eu comentei com vocês foi a questão da desvalorização que aconteceu após aquela notícia, né? Então, o fundo chegou nas mínimas, estava se recuperando e tal. Quando saiu a notícia lá no dia 26, o fundo estava custando aí 59 por aí. E aí o fundo caiu em cerca de 2, 3 reais. Porém, agora já está se recuperando, mas ainda vale o ponto de atenção. É um fundo bilionário, tem 1,3 bilhões aí de patrimônio, e o seu PVP, o seu preço justo, ele está sendo bem negociado bem abaixo. Quando a gente olha, a gente tem praticamente 42% de desconto. Então, o preço justo dele é cerca de R$ 94,90 e está custando 55. Está muito descontado, mas a gente tem que tomar cuidado porque esse desconto é devido às inadimplências. Tem um valor de 45 milhões em caixa, 137 mil cotistas, uma liquidez média diária de 2 milhões, então caso você precise vender, você vai conseguir vender de uma maneira bem rápida. E o último rendimento anunciado que foi pago em julho foi cerca de 60 centavos, o menor dos rendimentos aí, desde que o fundo passou por aquele período lá de deflação, então deve continuar sofrendo um pouquinho mais, principalmente que a gente está tendo inflações bem baixinhas aí nesse período de julho, e juntando com a inflação acumulada do ano passado, o fundo vai sofrer um pouco. Vamos lá, chegando aqui no relatório, como eu falei para vocês, a carteira está praticamente toda em IPCA, então a média da carteira é inflação mais 10%, como eu já falei em outros vídeos, é um fundo de mais risco, então essas taxas vão ser mais altas. 77% da carteira está inadimplente, a gente tem que tomar cuidado que o DEVA, eles consideram a inadimplente como o prazo de carência e quem está pagando. Então, assim, a pessoa que está em prazo de carência também ela vai estar pagando bem menos. Então, isso aqui, se a gente for olhar de fato, olhar tipo assim, pessoas que já deveram com o DEVA, a gente chega nos 50% aí. Mas, por enquanto, 77% inadimplente. 49 operações, 16 estados. Aqui, eu acho que teve uma troca, ó, o CDI para o IPCA. É uma inversão, né? Eu acho que colocaram errado aqui. Mas a gente está tendo IPCA negativo aí, como eu falei para vocês. O acumulado nos últimos meses, 6,16. E o próximo mês aí, mês de agosto, vier negativo também, com certeza o rendimento deve abaixar ainda mais, que esse fundo está totalmente aí no IPCA. Taxa de administração 0,20, gestão 1% e a taxa de performance 10% que ceder, 100% CDI. Que como eu falei para vocês, eu acho que nesse período a gestora devia reduzir pelo menos um pouco dessa taxa, que a gente está passando por problemas, e taxa de performance
devia ser excluído de fundos imobiliários, né? Porque eu sempre comento com vocês. É aquela grande questão. Eu já falei 1000 vezes que vocês já devem estar até cansados de ouvir isso. Mas é a verdade. A gente tem a taxa de performance, mas não tem a taxa de desperformance quando o fundo vem passando por esses problemas. Então, a gente tem que cobrar sempre e um dia a gente vai conseguir tirar essas taxas que tem aí. Demonstração dos resultados. O fundo gerou aí cerca de 9 milhões esse mês. Tirou com a despesa, né? Praticamente quase 1 milhão aí de despesa. 900 mil aí, quase redondinho. Então, acho que de fato poderia reduzir, pelo menos agora, nesse momento. Uma cláusula, sabe, em alguns fundos. Se a gente ter problema de inadimplência, a gente reduz aí a taxa de administração em 2%. Sei lá, só reduz, sabe? Seria essencial. Então, tirou a despesa, tirou tudo, o fundo distribuiu 60 centavos. Quando a gente olha aqui, eu vou até dar um zoom para vocês, depois eu volto. Mas olha só, para esse mês a gente teve um pouquinho de correção monetária, já bem baixinho. Juros vem caindo mais porque período de deflação, tira outras receitas e tudo mais. Sobrou aí 60 centavos pro fundo. Outra coisa que eu quero destacar com vocês é a taxa de crescimento do fundo, de rentabilidade. A gente olha com o CDI, o fundo hoje perde pro CDI, perde pro IFIX, perde pro Ibovespa. Mas isso é por causa dos problemas, né? O fundo vai demorar bastante para conseguir retomar aí a taxa que ele tinha de crescimento. Aqui o portfólio, como eu falei para vocês, tem o pagamento em prazo de carência, que são bastantes, tem inadimplente, aqui também são bastantes, e tem os pagamentos em dias também, não são poucos. E aí aqueles prazos de carência eles não consideram como inadimplentes, né? Então se a gente for olhar, apresenta até uma porcentagem maior da carteira aí. Aqui os comentários sobre os ativos, atualizações para esse mês. Aqui a parte importante que eu comentei com vocês, zoomzinho novamente, pagamento em dias 58%, e aí se a gente tirar tudo, então assim, daqueles 77 lá, de fato, o que tá pagando somente em dia são 58%. Então, praticamente metade da carteira com problema, que já teve algum problema ou tá passando por problemas. Então, vale a pena quem investe ficar de olho. Vamos lá, comentários sobre os ativos nesse mês. O Búzios, o Gran Viver e o Resort do Lago, representam 6% da carteira, permanecem inadimplentes e estão tendo negociação, mas nada ainda muito efetivo. O Heritage Tower, 0,4%. Realizou o pagamento do referente ao mês de junho e o valor vai ser distribuído aí no próximo rendimento do próximo mês. Considerando a companhia de julho também está adimplente, então pena que representa um pouquinho porcentagem da carteira, mas notícia boa para nós, né? Gravar no parque vem gerando diversos problemas e novamente as negociações aí não avançaram significativamente em junho. Então eles estão aí com os investidores também da operação fazendo algumas coisas, tentando oferecer propostas, mas até agora não receberam nada. Vamos aguardar para ver. E a Gramado Parque se apresenta praticamente 16% da carteira, é uma porcentagem relativamente alta. E aí que entra, né, aquilo lá que eu falei para vocês, quando a gente investe tem que tomar muito cuidado com concentração, principalmente porque, vamos citar um exemplo aqui. O fundo aí tá com 18% de dividend yield, de rentabilidade. Então, no ano ele vai render 18% aí. Lembrando que isso aqui é uma coisa hipotética, não que o Deva vá render 18%, que eu acho muito difícil na situação atual, mas vocês estão entendendo, né? Vamos lá, vamos dizer que o fundo renda 18%. A Gramado Parques deu problema, então você perdeu aí praticamente 16% de rentabilidade, que foi ali pro lixo. Tipo assim, deu problema, parou de pagar, você perdeu praticamente 16% de rentabilidade. E aí que tá o perigo, com essas concentrações você praticamente perdeu aí um ano ou 11 meses aí de investimento por causa de um único problema. Por isso que eu falo que é concentração. Quando a gente pega um Heritage Tower, por exemplo, só o Heritage deu problema. Um fundo que rende 18%, isso aqui deve fazer parte de, sei lá, uma semana de rendimento, uma semana e meia, um 0,4%, 2 semanas. E aí quando a gente pega e olha, de fato, perdeu muito pouco a rentabilidade, então a gente esquece, não dá problema, entendeu? Mas porcentagem muito alta, você perde tempo, porque você ficou todo aquele tempo lá, investindo, esperando um ano, para dar um único problema e ele retirar toda a sua rentabilidade. Então, vale a pena ficar sempre de olho nessas concentrações. E o circuito de compras, eles estão pagando, estão em prazo de carência, então eles vão pagar, por enquanto, só 50% dos juros, então vai ter esse período de carência, então eles estão pagando direitinho, então tudo certinho. Aqui a diversificação da carteira é uma carteira de CRI, como eu falei para vocês, 87% da carteira é CRI, sendo esses CRI praticamente todos aí focados no IPCA. O IPCA mais 10%, uma taxa muito boa. E aí o fundo tem alguns fundos imobiliários aqui, tem o Deva Heavy Fund, né, o POF, o BX014, o LSPA 11 e o FI Loteamento. Alguns fundos imobiliários aqui não são de interesse nosso, é a posição bem baixinha, então bem tranquilo. Vamos lá, pessoal, agora HCTR, outro fundo aí que vem sofrendo bastante e que de fato eu não fico muito feliz quando eu leio o relatório deles. Vamos ver se eles melhoraram para esse mês. Eu já vi, né, mas eu vou deixar a expectativa para vocês. Vamos lá.
custando atualmente R$ 50,85, já atingiu uma mínima aí de 43 e uma máxima de 112. Seu dividend yield está na casa dos 19%, mas mesmo comentário do Deva, tem que ver que esse dividend yield é acumulado, então vem lá de quando o fundo pagava bem e tudo mais. E uma desvalorização de cerca de 50%. Um fundo que vamos dizer que pagava em média 15% ao ano, tá, conta rápida, 2, 3, tá, 3 anos e meio aí que você perdeu de rentabilidade só nessa desvalorização. É muito complicado, né, quando a gente passa por esses problemas. E assim, vamos dizer, para o fundo se recuperar agora, tem que esperar os 3 anos para voltar onde você estava, sabe? Então é muito tenso essa situação. O preço justo dele é R$110, então muito descontado. PVP 0,50, então 50% de desconto. E é um fundo que tem um patrimônio de 2.440.000. É um fundo muito grande que não era para ter passado por esse tipo de problema, sabe? As operações podiam de fato ter sido mais bem atreladas, bem amarradinhas. Quando a gente está falando de high yield, é impossível a gente negar que algum problema ou outro vai dar. Mas 50% da carteira prejudicada é muito perigoso. 209 mil cotistas, 3 milhões de liquidez diária e último rendimento 50 centavos. É o menor rendimento aí que o fundo pagou nos últimos 2 anos, então situação muito tensa aí para quem pagava 1,77, 1,50. Por isso que é muito perigoso, pessoal, investir nos fundos com base somente em pagamento de dividendos. Tem que tomar muito cuidado sempre, porque tem que investir com consciência. Vamos lá, relatório. Mês passado eu fiquei meio bravo com eles porque faltou muitas informações. Vamos ver se esse mês tem algumas novidades. Taxa de administração 0,21% do PL mercado, taxa de gestão 0,99%. Então tanto o DEVA quanto o HCTR cobram taxas relativamente altas, podia ser no máximo de 1%. Taxa de performance 10% do que exceder o CDI mais 100%. No momento é difícil cobrar essa taxa de performance, né? Que o CDI está bem alto, mas se o CDI caindo, esse fundo vai cobrar, com certeza. Iniciou lá em 2018. Aqui tem a estratégia de investimento que eles explicam. Eu já li, já comentei com vocês, nos outros vídeos tem. De reestruturação também é o mesmo comentário, não vi nenhuma informação diferente do mês passado. Eles explicam um pouco mais como que funciona a reestruturação. De maneira geral, eles aumentam a taxa de juros. Há um fato de que a gente vai dar um prazo de carência, mas lá na frente você vai me pagar mais. Então, são outros benefícios também que eles entregam em troca de algum ganho. Aqui tem duas DREs, o contábil e o fluxo de caixa. O contábil, pelo que eu entendi de uma análise bem leiga, é só o valor que eles deveriam receber sem nenhuma marcação ao mercado, sem nenhum efeito de inflação e tudo mais. E o fluxo de caixa é o que de fato eles recebem. Para esse mês, o fundo teve um resultado negativo incrível. A gente vale a pena, eu acho que, analisar que nos outros meses não teve esses problemas e agora veio negativo, então bem tensa essa situação. Principalmente por causa que eles realizaram uma compra e venda de algum CRI aqui, ó. Basicamente uma venda, né, de algum CRI no estado negativo. Então a gente precisava entender um pouco mais para saber o que de fato aconteceu. Não tenho nenhuma explicação, então a gente não vai saber. Em fundos imobiliários, 16 milhões, eles venderam algumas cotas de fundo para, eu acho, conseguir entregar, porque senão o fundo ia ficar com um resultado negativo. E o que ia acontecer, né? Ia ficar numa situação muito difícil. O fundo negativo ia perder dinheiro, não dá para entender, né? E a distribuição por 4,50 centavos, então vendeu. Então o fundo, uma situação bem tensa aí, olhando o resultado contábil. Não existe esperança, talvez, para quem tá aí nesse fundo. A taxa de distribuição vem caindo, então ainda tem aquele acumulado, né? Porque o fundo entregava bastante. Mas ainda assim, quando a gente chegar aqui, lá em março do ano que vem, que a gente vai ver a verdadeira rentabilidade do fundo. A rentabilidade, eles só colocam a cota patrimonial com distribuição, então não vai dar para saber. De fato, aqui no relatório, falta essa informação. Principalmente CRIs, mas ele tem 18% da carteira de fundos imobiliários, é bem alta. Também o IPCA está muito forte aqui, então esse período agora, que a inflação acumulada dos últimos 12 meses vai ficar bem baixa, o fundo vai sofrer bastante, então a gente tem que esperar para ver. E aqui é a carteira de CRIs, a gente vê que tem alguns pulverizados, mas de fato, se a gente for olhar, o tanto de inadimplência é extremamente alto, eles não passam essa informação. Mas olha aqui, os verdinhos sem a setinha de correto é porque estão em período em waiver, então deram um problema, então resolveram dando um período de carência, então deu problema. Olha só, o top 10 aqui praticamente é todos cheios de problema. Quando a gente desce, aí acha alguns que estão certinhos e já começa novamente os problemas. Então, muitos problemas aqui. Nos CRIs corporativos também, os 7 primeiros deram problema. Os fundos seguem aqui, então tem algumas posições ainda, então um PL bem grande, tipo 9% do PL. Então o fundo, se passar pelo mesmo problema de gerar um resultado de caixa negativo, deve vender para poder gerar mais lucro. E aqui a descrição dos ativos e tudo mais. E bom, pessoal, aqui é uma informação importante, que é a rentabilidade dos fundos, que hoje quem entrou lá, igual lá nas séries históricas, né, tudo mais, hoje quem entrou lá atrás passa por problemas.
Deva menos 39% e o HCTR menos 28%. Então, rentabilidade muito negativa desses dois fundos. Então, vai demorar um bom tempo para o pessoal conseguir, para quem investiu, se recuperar. Então, eu falo para vocês, pessoal, tomem muito cuidado quando forem investir em fundos imobiliários, ações também, porque dependendo do prejuízo que você toma, talvez você nunca mais você consegue recuperar, viu? Pode pensar de longo prazo e tudo mais, mas vai demorar bastante. Bom, pessoal, esse vídeo já ficou longo novamente, os vídeos estão ficando mais longos no canal, peço até desculpa, mas é porque eu tô sendo mais detalhado com vocês, comentando mais, falando um pouco mais devagar também. E de fato, Deva, gosto bastante da gestão, por mais que teve os probleminhas, eu vejo que eles passam muita informação relevante pra gente, mostram de fato o que está acontecendo. E o HCTR eu ainda sinto pelo menos um pouquinho de informações da gestão. Por exemplo, eu não achei no relatório, eu posso estar errado, se vocês acharem aí, me mostrem por favor. Mas eu não consegui achar ali algo que fala de o que está acontecendo com as operações e tudo mais. A gente vê ele falando da ideia do fundo e tudo mais, mas não mostra de fato o que está acontecendo. O cotista quer saber. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui no HCTR, eu estaria tipo louco para sair, para vender e começar a investir em outro fundo imobiliário e tal. Mas de fato, como é que o cotista vai acreditar na gestão, no trabalho que eles estão fazendo, se essas informações não são repassadas? A gente teve o problema lá de ter o resultado negativo em crise ali, e eles não comentaram por que isso aconteceu. Então falta informação demais. Para quem é cotista, isso acaba deixando a pessoa triste, desanimada com o fundo, pensando em sair. E para quem pensa em entrar ainda, não sei se existe alguém doido assim, mas acaba que desanima a pessoa, porque você precisa de dados, de informações para poder estar entrando. E obviamente que não são informações jogadas, são informações simples, objetivas do que está acontecendo. Então acho que falta isso, espero que a gestão da Hectare resolva aí nos próximos relatórios, coloque mais informação para a gente entender um pouquinho mais. Então de forma geral é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, HCTRD eu vou estar trazendo aí quase sempre, para a gente entender um pouco mais. Eu acho que a gente estudar os que deram problema, a gente consegue ter mais noção de aprender com os erros que as pessoas cometeram, para aprender até na hora da gente investir nos nossos fundos, entender o que pode estar acontecendo aqui, para a gente lá na frente investir em outros fundos e não acontecer novamente. Então, acho que o aprendizado que a gente tem aqui é muito gigantesco, ainda é mais do que analisar um fundo que está lá nas alturas. Analisar esse, a gente consegue entender por que eles deram problema, como que a gestora agia e tudo mais. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí, até a próxima e tamo junto. Falou!